Hoje a presença da jornalista especializada em vinho, sommelier Marta Caos, com quem nós estamos conversando. Marta, o vinho nacional, depois a gente vai voltar nesse espumante aí, porque o espumante é a nossa bandeira, né? Digamos assim, talvez nosso diferencial, grande diferencial competitivo. O vinho nacional, ele tem características que o distinguem, por exemplo, do vinho argentino, do vinho italiano, do vinho chileno, do vinho uruguaio? Tem. Existem, a grossíssimo modo falando, mas existe uma característica de vinhos de Velho Mundo e de Novo Mundo. Velho Mundo seria os vinhos europeus, né? E Novo Mundo, argentinos, chilenos, uruguaios, neozelandeses, da África do Sul, australianos, né? E o Brasil, isso a partir de comentários e de matérias publicadas internacionalmente, né? Críticos internacionais, ele é classificado como um estilo muito mais de Velho Mundo do que de Novo Mundo. Por quê? Via de regra, os vinhos de Novo Mundo, são vinhos bastante encorpados, por uma característica de vocação produtiva também. As uvas amadurecem bastante, tem bastante teor de açúcar, então eles favorecem um potencial alcoólico mais alto. São vinhos mais estruturados, mais encorpados, mais alcoólicos. Normalmente se usa muita madeira para domar todos esses taninos, todo esse potencial que as uvas têm, né? Enquanto que os de Velho Mundo, eles são vinhos mais leves, porque como eles fazem parte de uma cultura alimentar também, né? Então, não pode ser muito alcoólico. Não pode ser muito alcoólico, são mais frescos, mais jovens, e eles são bastante gastronômicos, eles são elaborados para acompanhar uma refeição. E os vinhos brasileiros são muito mais parecidos com os de Velho Mundo do que de Novo Mundo, por isso. E essa é uma tendência de consumo no mundo, porque se os vinhos eles são muito alcoólicos, muito pesados, você não consegue tomar mais que 1, 2 garrafas, né? Seu paladar se satura, você se embriaga mais rapidamente, enquanto que vinhos menos alcoólicos, mais jovens, mais frescos, mais leves, você consegue manter uma conversa, acompanhar uma refeição, consumir mais garrafas. E o vinho brasileiro, por vocação da matéria-prima da uva, que é cultivada e das zonas produtivas, ele se assemelha mais a um de Velho Mundo do que a um de Novo Mundo. Mas existe gosto para tudo, né? Tem lugar para todos eles, assim, né? Mas em termos de características eu conheço gente que até subestima um pouco, tem muitas características dessas, como você falou, e busca mesmo a embriaguez, né? Aqueles 20, 15 graus, né? 15, 16 graus, né? Pela legislação brasileira, você pode chegar a 14,5. Ah, é? É. Então, passou disso aí, não poderia estar. Mas a gente sabe que vinhos chilenos, por exemplo, alcançam esse tipo de graduação muito facilmente. Sim. E por natureza da matéria-prima mesmo. Agora, explica uma coisa. Há uns anos atrás, aí, os produtores nacionais embarcaram numa canoa que muitos xenófilos detestaram e que acharam canoa furada quando começaram a pedir salvaguardas com reservas, com estipulação de cota de importação de vinho. Como se falou hoje, o entendimento é que o que se espera é que beba também, que as pessoas continuem bebendo vinho, bebam também vinho brasileiro, vinho nacional. Isso aí. Mas na época a ideia era tributar, ou onerar, ou restringir o acesso ao mercado brasileiro dos vinhos importados. E aquele ali foi o popular tiro pela culatra, né? Foi uma demanda que ela foi mal conduzida, na verdade, né? E hoje o setor reconhece que foi mal conduzida, apesar de eu, sinceramente, achar que o pleito era legítimo. Não sou a favor de salvaguarda, só para deixar bem claro. Porém, o que existe no Brasil uma diferença de tributação em cima do vinho nacional, em cima do vinho importado, de matriz produtiva do vinho nacional e do vinho importado. E o vinho nacional estava morrendo, não estava conseguindo evoluir. As empresas não estavam conseguindo ter rentabilidade para sobreviver, para se renovar, para se capacitar, para manter essas famílias no território rural produzindo, né? E foi uma tentativa, então, de que o governo prestasse atenção nesse segmento econômico, que socialmente é muito importante também, e se formulou, então, uma proposta de forma equivocada, assim, né? Para tentar favorecer, então, o desenvolvimento e a competitividade dos vinhos brasileiros. Hoje, o entendimento, tanto do setor produtivo quanto do próprio governo, é outro. Já mudou, já evoluiu, né? Então, não se fala mais nisso. A gente fala... Mas a substituição tributária veio? A extinção da substituição tributária aconteceu? Não, e hoje Porque ela realmente penaliza. O produtor passa a financiar
o intermediário, né, enquanto o outro importado, ele paga a tributação quando internaliza o produto. Exatamente. E esse é um dos grandes pesos em cima da cadeia produtiva do vinho no Brasil, porque o sistema de substituição tributária, ele preconiza, então, que o produtor de vinho, antes de vender, de chegar na prateleira do mercado, pague o imposto sobre o preço de venda lá na prateleira, não do preço que ele vende para o mercado, isso, assim, né? Para o supermercado, para o restaurante, ou seja, o imposto dele incide sobre o lucro do intermediário. Exatamente. E se estima ainda por cima, que são as MVAs, margem de valor agregado, quanto que esse vinho vai estar lá naquela prateleira. Às vezes esse vinho nem é vendido por aquele valor, mas existe uma determinação de que ele vai custar aquilo e ele paga o imposto sobre aquilo antes que ele saia da vinícola. Isso descapitaliza a vinícola, tira todo o capital de giro das vinícolas, que são de micro e pequeno porte. Enquanto que o produto importado, quando ele entra no Brasil, ele paga o imposto sobre o valor de ingresso no país, sim, que é um valor menor. Sim, claro. Então existe uma diferença do sistema tributário que penaliza a indústria nacional e favorece, de certa forma, a indústria, os vinhos importados. Não se quer colocar nenhuma cota, nem sobretaxar o vinho importado, mas o que se pede hoje é que se dê condições de competitividade, as mesmas condições que um vinho importado tem no mercado interno, né? Isso é um assunto em encaminhamento, então? Há muitos anos, uma batalha, porque o governo entende que vai haver perda de receita, mas o próprio setor já provou com estudos também que uma vez que se aumente a competitividade do vinho, ou seja, se baixa o preço do vinho nacional, ele tende a vender mais. Então, isso favorece o recolhimento dos impostos e dinamiza a cadeia produtiva, né? O princípio do incentivo tributário é sempre esse. No primeiro momento, há uma abstenção, uma renúncia fiscal, mas no segundo momento, há um incremento de arrecadação, né? Pela expansão da base de Ele consegue exatamente aumentar a arrecadação. Alguns estados no Brasil, como a Bahia, por exemplo, tiraram já... Existe um polo de produção de uva e de vinho no Vale do São Francisco, né? E a Bahia já extinguiu a substituição tributária em cima do vinho no estado da Bahia. O que se pede agora é que os outros estados também façam e se trabalha isso junto ao CONFAZ, né, que é o Conselho Fazendário, que é as fazendas estaduais, né. Isso é um dos principais pleitos do setor hoje. A presença hoje é da jornalista especializada em vinho sommelier Marta Caos. Voltamos já. Voltamos com a presença da jornalista especializada em vinho sommelier Marta Caos. Marta, você falou a respeito de preço, de diferenças tributárias, o fato do vinho. O vinho é caro para o brasileiro médio beber, o vinho é uma bebida cara. Como é que está o consumo nacional do vinho em relação aos outros países, pelo menos aos fabricantes tradicionais? No Brasil, há um pouco mais de uma década, o consumo per capita de vinho gira entre 1,8 a 2 litros. É um consumo ridículo, assim dizendo, se a gente for comparar, por exemplo, com a Argentina, que gira em torno de 20 litros per capita, se for comparar com Itália, que fica em torno de 37, com França, 40, com Portugal, que é 50 litros per capita, né? Então, a gente tem muito o que crescer. Esses países são países tradicionalmente produtores e, como eu disse, existe uma cultura do consumo moderado de vinho dentro da dieta alimentar que favorece também, né, o consumo. Mas porque também lá o vinho não custa tanto quanto aqui. O preço induz, né, o consumo, né? Não favorece, exatamente. As pessoas que bebem vinho e vão lá para fora ficam impressionadas. Em Portugal, qualquer lugar, França, Itália, com o preço dos nacionais, né, dos de lá, né? Exatamente. Como eu falei, é um produto quase que dá para se dizer, forçando um pouquinho a barra, mas da cesta básica da dieta deles. Sim. A dieta mediterrânea, que pega todos aqueles países ali do Mar Mediterrâneo, dentro dela tem vinho. Então por isso que é consumo de cotidiano mesmo. A dieta mediterrânea é considerada a dieta que inclusive tem uma íntima vinculação com a longevidade desse povo, exatamente, né? Todos vêm lá. Indicadores de saúde, exatamente. Agora eu quero saber, assim, essas qualidades, esses atributos de terroir, esses atributos das características do vinho brasileiro, que guarda mais identidade, pelo que você nos falou, com o europeu, né? Por causa das características do teor alcoólico, já tem atributos suficientes para obter uma denominação de origem? Sim, no Brasil existem as indicações geográficas. Esse trabalho no Brasil começou muito recentemente, em 2002, com o Vale dos Vinhedos, que fica
entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Foi a primeira região no país a ser reconhecida como indicação geográfica. Esse sistema de indicação geográfica já é bastante difundido na Europa. Lá eles têm diversos degraus, assim dizendo, de classificação dentro de uma indicação geográfica. No Brasil, então, começou com a indicação de procedência do Vale dos Vinhedos, que em 2012 ela passou, então ela migrou para uma denominação de origem, que seria um segundo degrau dessa escala. E a indicação geográfica, ela não tem necessariamente a ver com qualidade do vinho, ela tem a ver com a identidade do produto. É daquele local. Ela resguarda que aquele produto é daquele oriundo, daquele local, elaborado com aquelas características. Só que como existe regramento, né, ela também leva naturalmente a uma questão de qualidade também, mas ela é muito mais para um reconhecimento de identidade e naturalmente leva a qualidade. No Brasil nós temos então hoje já, começou em 2002 com o Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, também como IP. Vale dos Vinhedos é a única DO, mas Pinto Bandeira está se preparando para ser uma DO de espumantes, Monte Belo do Sul com a IP de Monte Belo, Farroupilha com uma IP de Moscatéis. Temos também a campanha gaúcha se preparando para se tornar uma indicação de procedência. E o Vale do São Francisco se trabalhando para isso também. E tem uma IP para uvas, que é do Vale da Uva Guete, que fica em Santa Catarina. Eu gostaria, nós estamos encerrando o nosso programa, eu gostaria de fato que você explicasse para nós aquele episódio pitoresco do Prosecco com relação à denominação de origem. Mas eu gostaria também de saber de você como é que está esse trabalho que o Instituto Brasileiro do Vinho faz no sentido de tirar essa característica ritualística do vinho, que às vezes é um pouco hermética e inibe um potencial novo consumidor. Os millennials, o pessoal que vem dos anos 2000, a juventude, que às vezes ela é mais irreverente, mais solta, mais libertária e não consegue se adequar àqueles padrões meio ritualísticos do vinho, né? Isso aí. Bom, então falando sobre a questão do Prosecco, né? Em 2013, se eu não me engano, 2012 e 2013, houve um concurso mundial, era internacional, então diversos países poderiam inscrever suas amostras para espumantes. Que é um nome de uva, né? Prosecco é uma uva. Uma uva. Aqui também se chama glera, mas ela é o Prosecco. Prosecco glera. Mas ela também ela se confunde com uma categoria de espumantes, que na Itália é muito forte, tem uma região produtora de Prosecco, a região do Prosecco. Eles estão pleiteando hoje o reconhecimento como indicação geográfica, mas nesse período você podia inscrever amostras, outros países poderiam inscrever amostras dos seus espumantes. O Brasil inscreveu e quando saiu o resultado, os italianos davam como certo, né, que eles seriam os vencedores, uma marca deles seria vencedora, e o primeiro lugar ficou com um espumante brasileiro, produzido em Garibaldi. E o noticiário italiano todo falou assim, o melhor Prosecco do mundo é brasileiro. E foi um escândalo aquilo, né? Então eles ficaram indignados com isso e desde então eles vêm pedindo o reconhecimento numa briga mesmo com o Brasil, de que não se use a terminologia Prosecco nesses produtos feitos com essa uva, espumante, por causa da concorrência que tem com os produtos deles lá, né? E eles reconhecem que tem altíssima qualidade, então nessa briga, né, eles estão tentando Eles querem resguardar a denominação de origem. Exatamente. Então. E a questão da quebra do ritualismo do vinho? No ano passado, o Ibravin, há alguns anos na verdade, a campanha saiu no ano passado, mas anterior à campanha, o Ibravin foi se cercando de pesquisas de mercado, de produtos, de experiências internacionais, foi se assessorando para entender como fazer essa base sair desse 1,8 litros per capita. O que a gente observou nos últimos anos é que não houve um aumento, mas houve uma melhoria na qualidade do produto que era consumido. Até a crise de 2015 vinha aumentando o ticket médio de vinho no Brasil, então as pessoas estavam bebendo vinho de melhor qualidade, depois diminuiu. Mas nessas pesquisas se observou que assim, o consumidor mais experiente, ele já tem a cabeça dele formada, ele entende todos os rituais de cheirar o vinho, de provar, de olhar a rolha, de entender os rótulos. Então ele chegava na frente de uma prateleira do supermercado, ele entendia daquele universo. Esses consumidores mais experientes. Só que eles estão ficando velhos, eles estão morrendo
Mesmo que esteja bebendo a mesma quantidade, estão morrendo, né? Exatamente, né? E a galera mais jovem, que sempre tomou muita cerveja sem cerimônia, caipirinha sem cerimônia, outros produtos destilados sem cerimônia, estava se afastando desse universo. Então o Ibravin se juntou com as assessorias, enfim, com pesquisas, e eles resolveram quebrar alguns paradigmas, de aproximar o vinho dessas pessoas mais novas, que são mais abertas a novas experiências, maiores de idade, obviamente, né, dentro de uma linha de consumo responsável, mas de perder o medo e de tirar a gravata e a formalidade do vinho. Então a campanha se chama, porque ela está vigente ainda, Seu Vinho, Suas Regras. E ela preconiza, você quer beber vinho? Então bebe. Você vai aprender sobre vinho à medida que você for degustando e degustando. A litragem. A litragem, exatamente. Você vai aprender com a litragem que você for adquirindo. E você vai perdendo esse medo e você vai ver que é um universo fascinante, que tem cultura, tem história por trás de cada garrafa, tem cultura, tem história. E se você perde medo, tira essa gravata do vinho, paletó, você se aproxima, você passa a consumir e naturalmente você se interessa por todos os outros rituais que envolvem, que são importantes sim para uma degustação mais apropriada do vinho, mas que ela não é essencial no dia a dia. Se você não tem uma taça, pode tomar num copo, numa caneca, se é o que você tem. Não precisa estar naquela temperatura adequada. Óbvio que se você souber essa questão de controle de temperatura, é melhor a sua experiência, mas não impede que você tenha uma boa experiência com vinho. Então você pode harmonizar com pipoca, com vinho na televisão, com futebol, com churrasquinho do final de semana, levar para a praia. Não tem que ser sempre só numa mesa cheia de taças, com as pessoas sentadinhas, enfileiradas, cheirando. Beba, a essência de tudo é seja feliz. Essa embriague-se. Se possível, na companhia de alguém, né, Martinha? O vinho é uma bebida social por natureza. Social e familiar. Quero agradecer muito sua presença aqui. Legal que você está trazendo para nós esses esclarecimentos. Muito grato. Eu que agradeço o convite de coração, Eustáquio. Muito obrigado por esse espaço. A presença da sommelier, jornalista especializada em vinho, Marta Caos. Até já.